Bom, vocês viram aí um dos nossos patrocinadores. Todas essas discussões de políticas públicas do Projeto Brasil são possíveis aí, graças a um grupo de empresas que tem nos apoiado anualmente aí, Suzano, Natura, Vale, Serasa, Brasil Telecom e tudo mais aí, que nos tem permitido aí conseguir juntar uma estrutura para poder ampliar essa discussão aí sobre os destinos do país. Bom, vamos agora partir para a terceira rodada, que são discussão de exemplos internacionais de políticas voltadas para o setor. Eu convido dois integrantes aí da bancada da Ciência e Tecnologia, que é o Evandro Mirra de Paula e Silva, diretor de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o Sérgio Queiroz, que é diretor de inovação. Entrar em cena, luzes. Boa tarde. Eu agradeço a Luiz Nassif o convite para poder participar dessa rodada, e não é um agradecimento formal, não, é de verdade mesmo, como espero que fique claro ao longo desses comentários. Serão necessariamente rápidos, mas tentarei focar algumas das coisas que me parecem essenciais nessa história. O primeiro é um lembrete muito rápido, só para dizer que houve, eu não diria nem transformação, houve uma mutação aí ao longo dos últimos 30 anos, 30 e poucos, no que diz respeito à questão da inovação. Nós sabemos que o setor empresarial, de uma maneira geral, toda a sociedade, era muito mais conservadora. A ideia de inovação estava longe de ganhar os corações e mentes, de ter a presença que ela passou a ter, e até pelas boas razões, né? Do ponto de vista empresarial, havia todo o capital fixo investido, custava se construir aquele parque que estava funcionando, capital humano, as pessoas tinham custado aprender a fazer direito aquela coisa, a própria fidelização do cliente. Vocês são jovens demais para se lembrar disso, mas, por exemplo, quando Toddy, que era vendido em lata, passou a ser vendido em vidro, eu preciso fazer uma campanha nacional imensa para não assustar o cliente, conduzido pela namoradinha do Brasil, Celi Campelo, que cantava em toda parte que Toddy em vidro era uma maravilha. Pois é. Então, por todas essas razões, mas em algum momento, a coisa mudou e ganhou uma velocidade crescente e um frenesi, e aparentemente vai demorar um pouco a passar. Não é uma moda passageira, né? Alguma coisa ocorre nesse ambiente. Esse comentário do Science, Technology and Industry Outlook, que é esse documento periodicamente editado pela OCDE, ele nos lembra dois aspectos, primeiro da coisa. Ele diz o seguinte: olha, mudou a forma de produzir, a gente evoluiu numa coisa curiosa, que é esse colaborar para competir, que é essa construção interconectada, networked, né? Essa criação e aplicação de conhecimento cada vez mais colaborativos, o jogo aberto, isso tudo é muito novo, né? A gente não conhece, não controla muito bem isso. E depois esse dado assustador, que apesar das precariedades dos indicadores, da fragilidade dos indicadores, de fato é devastador. É o fato de que, segundo os economistas da OCDE, a inovação responderia por cerca de 50% do crescimento econômico dos países industrializados. É muita riqueza, é muito dinheiro. Agora, inovação, não precisamos ser objeto disso, não precisamos insistir nisso, mas ao falar de inovação, a gente já está falando de algo que é mais do que invenção, algo que já entrou no mundo real,
que já entrou no mercado ou na prática social, né? Sendo que o novo quer seja o radicalmente novo, quer seja o antigo sob nova administração, né? Revisto e agregado com outras coisas. E o que há de essencial nisso, e eu gostaria que a gente tentasse fazer um esforço para captar, vocês vão ver que eu estou recorrendo aqui aos grandes meios para isso, é a questão da cultura da inovação. Eu vou recorrer aqui a um comentário feito a respeito de inovação por Sofia de Mello Breiner, porque eu acho que dá o tom do que se trata. Sofia de Mello Breiner diz: o que é o espírito do inovador? É dizer isso, né? E sobre a areia, sobre a cal e sobre a pedra escrevo, nesta manhã eu recomeço o mundo. É nada mais, nada menos do que isso. Uma postura de que as coisas são mutáveis. E a gente ter gosto por mudá-las. Bem, no que diz respeito ao tema específico em que nós somos provocados hoje, Sérgio e eu, que são dos exemplos internacionais de políticas voltadas para o setor, o que eu gostaria de deixar, assim, de enfatizar da maneira mais enfática mesmo, perdoem a redundância aqui, é o seguinte, é que quando se fala dessas experiências internacionais, e quando se fala, por exemplo, de políticas públicas, a ênfase costuma ser colocada nas ações de governo, que são apenas uma parte da história e que só podem existir com eficácia quando elas nascem num contexto muito mais amplo. Não há unilateralidade possível nesse caso. O que eu quero dizer é que políticas para a inovação exigem construção de entendimento. Exige, pelo menos, organizar o dissenso, exige, pelo menos, organizar o debate. Não é necessário que todo mundo pense da mesma forma, aliás, seria desastroso se isso acontecesse, mas fazer com que se construa, na divergência, no contraponto, mas você construa um espaço comum de entendimento. Sem isso, não há possibilidade de construção de instrumentos, de políticas, de práticas eficazes. Ao invés de repertoriar um grande número de casos, que seria tedioso, tomaria muito tempo, eu vou utilizar um exemplo para pontuar um pouco esse tipo de história. Vou tomar o exemplo da Irlanda, e, para dizer a verdade, se eu pegasse outro, Finlândia, ele seria construído de uma forma muito diferente. Ou se eu pegasse Estados Unidos, né? Bom, aí é uma coisa enorme, porque acontece o seguinte, nenhum desses exemplos é transplantável de uma cultura para outra. Todas essas políticas respondem a um tipo de contexto, a um tipo de história, a um tipo de cultura, a um tipo de dinâmica. Agora, o fato de não poder transplantá-los não significa que a gente não tenha interesse em conhecê-los. Eu acho que é interessante ter essa rapsódia de experiências, né? E elas são inspiradoras para a gente. Mas, utilizando a Irlanda como exemplo, em primeiro lugar é lembrar que as políticas construídas na Irlanda são, a justo título, consideradas como muito bem-sucedidas. A Irlanda cresceu em média 7% nos últimos 20 anos, assumiu nesse aspecto a vanguarda na União Europeia, conseguiu reduzir o desemprego drasticamente, de dois dígitos para um dígito, fez subir sua renda per capita de um país que era pobre para 31 mil euros per capita, né? Conseguiu reverter a imigração, era fornecedor de mão de obra para os Estados Unidos, notadamente, mas espalhar os irlandeses por toda parte. E nunca é demais lembrar que 100 anos atrás, a taxa de analfabetismo da Irlanda superava 70%. Há 100 anos atrás, um século atrás, a taxa de analfabetismo da Irlanda era superior a 70%. Então, é um país que tinha problemas de educação, problemas de pobreza, ainda não se passou da memória, se passou há um pouco mais de um século, que foi a morte por fome, né? Na grande crise da batata inglesa, quando desapareceu a batata, e que morreram multidões e multidões de irlandeses. Então, não é um país que venha de uma situação fácil. E, contudo, tudo isso se reverteu, inclusive ganhando independência do Reino Unido. O comércio exterior caiu de 75% para 30% nesses últimos 20 anos. Né? E a Irlanda conseguiu também o milagre, enfim, o galardão de tornar-se uma porta de entrada de bens para a União Europeia.
como é que se operou essa construção? De forma laboriosa e teimosa. Ela começou, vou construir aqui em 4 atos. O ato 1, que eu estou chamando de ato 1, talvez eu vou passar aqui para um lado para ficar um pouco mais fácil. Bem, o ato 1, chamando o Pacto Social nos anos 80. Muito obrigado. Nos anos 80, a Irlanda viveu uma crise imensamente dramática, complicada, e com isso houve, enfim, aumentou a motivação para um grande esforço que resultou nesse pacto entre governo, sociedade civil, empregados. E que foi um pacto complicado, muito complicado. Ele incluía, aquela grande decisão de adesão à União Europeia, incluía limites para a reivindicação salarial, coisas sempre espinhosas, desagregadoras. Pois bem, a dramaticidade da questão fez com que se chegasse à construção de um entendimento nesse ambiente, que está resumido aqui em alguns dos aspectos. Agora, o segundo ato foi um esforço que alguns de vocês conhecem bem, cuja natureza alguns de vocês conhecem bem, tem trabalhado, tem feito, tem tido um papel importante na construção dessa cultura no país, que é um grande exercício de prospecção realizado na Irlanda, preparado ao longo dos anos 90 e realizado entre 97 e 98, na sua etapa final, mas longamente preparado. Bom, quando a gente fala de prospecção, aqueles de vocês, são muitos aqui na sala que têm essa experiência, conhecem um pouco a dimensão que eu diria surpreendente. Para nós, eu estava no CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, a gente começou um grande esforço nesses ambientes. Para mim sempre foi uma coisa miraculosa o que acontece. Porque ao se falar de prospecção, você tem uma primeira etapa, que é a recuperação da informação. Você tenta localizar tudo o que se publicou de um certo tempo para cá, a respeito, e organizar esse relatório. Você faz uma gestão dessa informação. Segundo, você tem que localizar quem são as vigas mestras desse processo, tanto institucionais quanto individuais. De modo que as primeiras rodadas você deve agregar informação, fazer com que aumente a informação de todo mundo, e você deve colocar em volta da mesa as pessoas. Normalmente o começo é muito conflituoso. Num trabalho que a gente fez, por exemplo, sobre água de lastro, jamais imaginaria eu, pobre inocente, que o problema fosse tão candente, né? A história de água de lastro, vocês conhecem, os navios brasileiros vão carregados de mercadoria, se eles voltam vazios, coloca-se água lá no lugar, eles soltam essa água aqui ao chegar ao Brasil, a água vem contaminada, gera os problemas que estão assolando aí a Itaipu, enfim, e as costas. Muito bem, a primeira reunião que a gente fez sobre isso, quase que foi, que os participantes foram às vias de fato, e eu temi mortandade generalizada em volta da mesa. O crime é acusatório, porque ele é personalizado, você cristaliza o mal ali, né? São entidades e pessoas que nunca usualmente se encontraram e alimentaram generosamente o rancor, né, que cresce ali. Também isso dura geralmente até a hora do almoço. Aí vem o almoço em comum, né? As virtudes da paz pós-prandial, né, fazem que a tarde seja muito mais amena. As virtudes do trabalho em comum começam a operar o primeiro milagre, que é a gente começar a dissipar os falsos antagonismos. Que a briga pela manhã, no geral, era no escuro, né? São foiçadas no escuro. À medida que você vai dissipando isso, e vai começando a localizar as diferenças reais, aí é um grande ganho. Porque agora você começa a estabelecer um terreno de entendimento, de desentendimento razoável, organiza esse debate e tal. Normalmente da manhã do segundo dia já, né? E as pessoas se separam como amigos de infância ao final dessa rodada, né? E o processo é reiterado, né? Ele vem assim. A capacidade de você agregar informação e trabalhar
sobre esse contraponto, desde que tenha havido felicidade em escolher realmente as vigas mestras do processo, os verdadeiros stakeholders, e você conduza com o cuidado necessário, opera milagres, né? Então, vocês certamente já passaram por isso, conhecem isso. Então, foi essa experiência feita na Irlanda, um enorme investimento nesse processo de foresight, que foi organizado em torno de 8 grandes eixos, e que para cada um deles, além das rodadas de especialistas, eles tinham consulta pública, tinham mecanismos diferentes de envolvimento da comunidade. É bem verdade que na Irlanda é mais fácil do que no Brasil, né? A população da Irlanda não passa de 4,5 milhões de habitantes, toda ela. Então, a problemática, nitidamente, nesse aspecto, é mais confortável. Mas resultou disso, entre as várias recomendações, claro, há recomendações em todo esse espectro, construíram-se ações para tudo isso. Mas foi aí que a Irlanda criou pela primeira vez um fundo, um FNDCT, né, um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na Irlanda, e foi aí também que operou-se esse foco em TICs e biotecnologia. A Irlanda optou por focar essas áreas. É o outro exercício delicado, né? Ao escolher, construir as condições para uma escolha é um processo muito laborioso. A gente sabe o que é isso, né? Mas eles tiveram a coragem e as condições e fizeram isso. Muito bem. Com isso, chegamos ao ato 3. O ato 3, importantíssimo, foi aproveitar todo esse capital de discussão, de construção de consenso e elaborar um grande plano nacional de desenvolvimento econômico, que foi um plano de 6 anos, 2000 a 2006, mas mirando 2015. Quer dizer, o horizonte que você pensava era 2015, e para chegar naquela direção, o que eu teria que fazer imediatamente, agora e tal, e até esse período de 2006. É um plano que contou com forte apoio também da União Europeia, essa Community Support Framework, que é o aporte da União Europeia dentro daquela estratégia de reduzir as diferenças regionais da União Europeia. Eu relembro aqui, isso é extraído dos documentos dele, só a ênfase que eles colocam na construção de entendimentos e no fato de que a fidelidade aos investimentos acertados. Quer dizer, foi para valer, né? E a estratégia de investimento ela foi respeitada. Você criou aquele compromisso e reforçou a imagem de que o combinado vale e ele é executado. E, finalmente, isso gerou, de fato, um rápido crescimento baseado principalmente em exportações, com ampliação do fluxo de comércio, tendo por base as multinacionais. Nós sabemos que isso resultou, em essência, talvez eu volte aqui um pouquinho. Essa atração teve sucesso junto à manufatura high-tech, especial, funcionou bem, de fato, com a biotecnologia, especialmente voltada para a área farmacêutica, e no espectro de informática, tanto em software como em hardware. Isso implicou uma forte valorização da mão de obra irlandesa, mas ela não foi suficiente para isso, isso implicou também em imigração de pessoal qualificado. Gerou alguns sucessos, por exemplo, a Microsoft se passou a se alimentar fortemente dos softwares produzidos na Irlanda, mas esse modelo que explodiu com grande sucesso começou progressivamente a mostrar sinais de perda de fôlego. O crescimento, que era em média de 10% ao ano, caiu para 6%, em 2005 já tinha caído a 4,3% ao ano. Vem aí o ato... Bom, perdão, antes de chegar no ato 4, mas entre outras coisas, além do grande capital de entendimento, de fóruns de discussão, que foram promovidos das diferentes maneiras e se multiplicaram por toda a Irlanda, houve uma construção de uma
a institucionalidade inteligente, que se valeu de algumas agências já existentes que foram revitalizadas, tiveram sua missão redesenhada, e criação de agências novas. A primeira, e tida como até hoje como a mais importante, é a IDA, a Industrial Development Agency, que já existia nos anos 60 e que é a grande responsável, foi revitalizada, teve um upgrading aí na sua competência, nos recursos que lida, mas ela é a grande responsável pela atração das foundries, pela atração das manufaturas high-tech para a Irlanda. Tem a Enterprise Ireland, aí, que foi criada para apoiar o desenvolvimento de empresas irlandesas, tanto no mercado interno quanto externo. Elas têm uma visão, são objetos de uma visão bem mais crítica, e tem um pouco a imagem, eles não conseguiram achar o tom, nem conseguiram a imagem de eficácia que tem a IDA. Para dar um exemplo, a IDA tem 300 pessoas, o pessoal da IDA não chega a 300 pessoas, e ela lida com quase todo o PIB da Irlanda hoje. A Enterprise Ireland são quase 1.000 pessoas para dar suporte a 3.000 empresas. E as empresas se queixam de que o suporte é insuficiente. Enfim, aí não se achou o tom. Claramente é um universo ainda a ser desenvolvido. A SFI, que é a Science Foundation Ireland, ela é mais recente da família. Foi criada em 2001 e foi criada segundo o modelo da National Science Foundation, a NSF americana. E ela é emblemática dessa grande mudança do plano anterior para o próximo, que vai ser citado em seguida. É que os diagnósticos da Irlanda, todos esses programas são objeto de um acompanhamento cuidadoso, de avaliação de resultados. E o diagnóstico da Irlanda é o seguinte: olha, nós acreditamos demais que bastava atrair empresas high-tech multinacionais para a Irlanda, oferecer elas vantagens comparativas que a Irlanda possui e capaz de construir, e que isso era suficiente. Não é. Sem inteligência autóctone, sem inteligência nativa, cabocla, ali o negócio fica muito complicado. Então, uma das dimensões dilacerantes da revisão é um forte investimento em geração de conhecimento na Irlanda. E como benchmark é internacional, que eles exigem, o padrão é internacional mesmo, tem um efeito curioso. A gente, dentro da comunidade científica, se percebeu isso rapidamente, porque muitos de nós temos muitos pareceristas para a União Europeia, muitos projetos. A gente começou a receber pedidos para a Irlanda, da Irlanda, oferecendo pós-doc, coisas desse tipo, em condições muito vantajosas, mas em condições draconianas também, para a seleção, em termos da qualidade, a melhor qualidade possível. Então, a Science Foundation Ireland, ela é um dos pilares disso. De novo, ela não é universal, ela opera por nichos, que é uma coisa que, se fosse pensado em Brasil, seria muito delicado, muito complicado. É a ênfase dela em biotecnologia, TICs, engenharia e ciências de ponta. Ela abre um espectro, levando em conta a multidisciplinaridade, para que você tenha varreduras colaterais. Mas ela é mais focada do que usualmente. E, finalmente, o Forfaz, que já foi criado nos anos 90, que é o grande instrumento, o grande órgão, de prospecção dentro da Irlanda. Né? Ele foi nesse exercício, todo esse exercício, ele foi a Secretaria Executiva dos Trabalhos de Prospecção, forneceu as metodologias, os quadros para esse tipo de trabalho. Muito bem. Último ato, o ato 4, na análise e revisão desse processo, se redesenhou agora o novo National Development Plan, de novo com a Community Support Framework, o apoio da Comunidade Europeia, agora para os anos 2007 e 2013. Ele se alimenta do documento anterior, quando tiverem as revisões, e eu coloquei aqui em negrito, ele destina quase 26 bilhões para capital humano, investimento nas escolas, training, educação superior, e 20 bilhões para inovação e investimento científico dentro das empresas. Então, ele procura promover pesquisa de ponta, é a grande novidade, busca de excelência em ciência e tecnologia, e tem como meta física
aumentar o gasto de P&D para 2,5% do PIB em 2010. Hoje ele está abaixo de 1%. Aproveitando, quer dizer, esse é um exemplo que, em algumas das características essenciais, foi colocado, eu me permitiria explorá-lo um pouquinho, dizendo, é por isso que nasceram, por um lado, ou dentro desse mesmo espírito de problematização, mobilização, discussão ampla na sociedade, que tem surgido as iniciativas nacionais de inovação, com Innovate America foi o primeiro exemplo. Na Alemanha nasceu a Ideen erfolgreich machen, quer dizer, as ideias que fazem um sucesso, né? No Japão saiu o Global Innovation Ecosystem, a ideia de que o ambiente de inovação é um ecossistema, que é uma metáfora muito interessante. Europa Inova, quer dizer, não mais iniciativas só nos países, mas regionais, Europa Inova, Asia Innovation Initiative. Em todos esses casos, o que se tenta fazer é ter uma visão, e essa visão tem que ser construída coletivamente. Você tem que visar o ambiente, a infraestrutura, pensada aí não só na infraestrutura física, mas também na infraestrutura política, marco regulatório, construção de entendimentos, o esquema de financiamento, sustentação. Talentos se refere a toda a dimensão humana da inovação, portanto, geração de conhecimento, qualificação de quadros nas diferentes maneiras e as estratégias de implantação desse esforço. Finalmente, alguns números, mais rapidamente. O resultado, aqui nós estamos citando de 95, projetando até 2009, como é que no conjunto das economias, o investimento em P&D tem crescido monotonicamente. O que diferencia é a velocidade de crescimento, mas o crescimento é comum a todas. Isso é uma das manifestações físicas da alta prioridade cada vez mais atribuída à inovação e suas estratégias. Há alguns fantasmas, por exemplo, nesse caso, esse é o da OCDE, que é muito citado agora nos Estados Unidos, que mostra como no caso dos Estados Unidos o investimento está relativamente constante, ele cresce muito pouco, enquanto que nos países asiáticos, que esse é o ambiente mostrado aqui, a tendência é fortemente ao crescimento. Um dos reflexos interessantes e motivador para a questão da Irlanda é como é que se materializa esse tipo de postura no que diz respeito à produção de conhecimento. Então, esse é um documento da National Science Foundation dos Estados Unidos, em 2006, ele explica a cada 2 anos o que chamam-se os indicadores de ciência e tecnologia. E eles mostram que, pela primeira vez, o conjunto dos países europeus, a soma dos países europeus, ultrapassa os Estados Unidos em produção científica, medida pelas publicações indexadas. Cresce aqui na Ásia, cresce todo lado. Esse é motivo de preocupação dentro desse ambiente. Há um dado curioso também, preocupação dos americanos com o fato de que apenas 17% dos seus jovens se formam hoje em engenharia. E disso está quase igual ao Brasil, que é só 16%. Bem, então está aqui, enquanto que há uma ênfase muito maior, obviamente, nesses outros países. Então, eu queria encerrar esses comentários dizendo o seguinte, que a questão essencial, e todas essas iniciativas, e todos esses debates colocam isso em relevo, sem nenhuma ambiguidade, é essa mudança de governança que dá um grande valor à opinião pública, à complexidade das interações, ao fortalecimento da colaboração, à cooperação entre universidades, estudos de pesquisa, empresas, que respeite os interesses distintos e os objetivos distintos, e ao aprendizado dessas estratégias, porque tem muita coisa de novo nisso aqui. Vamos lembrar, por exemplo, aquela famosa história do professor Cosinus, o professor Cosseno, e que esse momento aqui, o que a família acabou de chamá-lo para ir à ópera, e fala, olha, vocês já vão indo, vocês não terão chegado à ponte que eu já pego vocês, porque ele para no quadro negro que ele tem na sua sala de estar, para trabalhar mais uma vez sobre o equilíbrio dos corpos em movimento. Fascinante objeto, né? Então está lá sob o olhar único da empregada da casa, que é escolástica. Então está aqui, a escolástica não entende a utilidade de escrever tanta coisa para no final colocar que é igual a zero. Na sua opinião, então melhor nem escrever, já que é zero mesmo. Mas em matéria de ciências, a opinião de escolástica é negligenciável, dizia o autor das aventuras do Savant Cosinus.
Olha, não sei se foi assim em algum momento, mas certamente não é mais assim. E essa questão da construção de entendimentos, ela significa que temos que aprender a ser mais eficazes na construção, na controvérsia, né? Se perguntarmos para onde é, para uma pessoa teremos uma resposta, para 3 elas são muito distintas. E veja bem a determinação com que cada um aponta o rumo, né? E o que acontece é que essa pluralidade de visões, em realidade, não constitui problema. De fato, ela é, pelo contrário, parte da solução. Mais iluminados que saibam o caminho, é desse exercício que nós nos alimentamos. É necessário identificar os conflitos, construir coletivamente visões, convergências, organizar as divergências. Nós vamos recorrer do nosso grande filósofo Caetano Veloso, que nos lembra, diz ele, né, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias possíveis, bonitas, possíveis, sem juízo final. É desse jogo que se trata. Estamos caminhando nisso um pouco, alguns passos para frente, outros passos para trás. Não nos desesperemos, que ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é, de fato, muito comprido. Obrigado. Muito obrigado, Evandro. Passo a palavra ao Sérgio. Obrigado. Boa tarde. Bem, eu também queria começar agradecendo ao convite do Nassif. Para mim é sempre uma satisfação participar desse projeto. Acho que o Projeto Brasil é uma iniciativa importante aqui, que tem esse objetivo de pensar o país a longo prazo, né? Acho que é uma tradição que nós precisamos recuperar no país e sem dúvida, a contribuição do projeto para isso é importante. Bem, basicamente o que eu pretendo expor aqui são 3 pontos. Eu vou abordar 3 tópicos na minha apresentação. Primeiro, vou falar um pouco do que se pode aprender com as experiências internacionais, esse primeiro ponto mais aderente ao tema que está proposto aqui, o tema dos exemplos internacionais de políticas, né? E eu espero aqui que a minha abordagem desse tema seja complementar à do Evandro, que focou justamente no caso da Irlanda, acho que de uma forma muito interessante. Eu vou falar um pouquinho de um conjunto de coisas que estão ocorrendo em diversos países da OCDE e em alguns países importantes fora da OCDE também, né? O segundo ponto da minha exposição vai falar das coisas que, de certo modo, nós não podemos aprender com essas experiências internacionais, porque nós temos que levar em conta as particularidades do Brasil, algumas das limitações estruturais que estão presentes no Brasil e que é preciso levar em consideração na hora de se pensar políticas de inovação. E, finalmente, vou tratar, no terceiro ponto, de algumas medidas que podem ajudar a superar essas limitações, apenas com um foco mais preciso numa questão em especial, que é o papel das multinacionais e das atividades de P&D que elas podem realizar no país. Bem, então, tratando do primeiro ponto, da questão dos exemplos aí das experiências internacionais, um primeiro ponto que eu queria destacar, e que de certa forma também foi colocado aqui pelo Evandro, é a importância dos planos nacionais para a definição de prioridades. Quer dizer, praticamente todos os países da OCDE, e alguns países importantes, no caso da América Latina, por exemplo, México, Chile, países como China, África do Sul, todos eles têm planos nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Planos voltados para o longo prazo, no mínimo 5 anos, em grande número de vezes planos de 10 anos, não é? Mas a existência desses planos é extremamente importante para ajudar a focar os esforços, a direcionar, a estabelecer metas, tudo isso, não é? Uma coisa que aqui nós, de certa forma, estamos, parece que, desaprendendo a fazer. Já fizemos até mais no passado do que fazemos hoje, né? Nós, aqui no estado de São Paulo, nós começamos na gestão passada ainda, do governo Alckmin, um plano diretor para o ensino superior público em São Paulo, com um horizonte de 20 anos, não, de 15 anos, era 2020 na ocasião, era um horizonte de 15 anos.
com o objetivo justamente de pensar o ordenamento deste setor fundamental para o sistema de inovação, que é o ensino superior, né, em São Paulo. Um pouco inspirado num plano que a Califórnia fez nos anos 60, com esse mesmo objetivo de criar condições para que todos os alunos egressos do ensino médio encontrassem uma vaga no ensino superior de diversos tipos, né? Quer dizer, não necessariamente ensino universitário. Aqui no Brasil nós temos essa dificuldade, que é a confusão que se faz entre ensino superior e ensino universitário, né? Uma parcela considerável a gente esquece que uma parcela considerável dos alunos matriculados no terceiro grau nos Estados Unidos, algo como 45%, estão em cursos de 2 anos, nos chamados colleges americanos, né? Mas, enfim, essa iniciativa nós iniciamos aí no governo passado e queremos, nessa administração, ter a iniciativa de um plano de ciência e tecnologia para o Estado de São Paulo, focado mais na inovação, que é complementar a esse plano para o ensino superior público, e voltado também para pensar no longo prazo como é que o sistema deve evoluir, pensando no sistema paulista, que é um sistema suficientemente complexo e sofisticado para também merecer essa atenção no longo prazo. Então, digamos que esse seria um ponto inicial que eu queria destacar, a importância de se ter esses planos. Todos os países da OCDE, uma série de outros países têm isto, e nós precisamos também pensar em coisas desse tipo. Um segundo ponto, também abordado aqui muito bem pelo Evandro, é a questão da seleção de áreas prioritárias, que é uma prática que muita gente pratica, e exercícios de foresight, por exemplo, como o que ele descreveu aqui, são exercícios frequentemente conduzidos de forma sistemática já há muitos anos em diversos países. Esses países desenvolveram uma expertise nisso, né? Austrália, Nova Zelândia, além da Irlanda, que você mencionou, a Inglaterra tem uma tradição fortíssima nisso. Há uma série de países que desenvolveram uma grande competência nisso. E esses exercícios de foresight um pouco orientam as áreas prioritárias, né? Quais são as áreas que devem ser, de fato, enfatizadas, então, se é nanotecnologia, ou se o país ali precisa ir mais para tecnologias da informação, ciências da saúde, biotecnologia, o que for, não importa o resultado, é preciso foco. Uma iniciativa positiva do governo federal, sem dúvida, foi a questão da PITSE, de buscar dar foco, né, à política industrial. Houve uma seleção inicial de 4 áreas. Esta seleção está se ampliando agora, né? Mas digamos que é preciso que isso seja resultado não de decisões um tanto arbitrárias, isso precisa ser resultado de um processo construído coletivamente pelas instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia, etc., e órgãos governamentais, né? Então, para que isto, acho que o exemplo muito bem ilustrado aqui pelo Evandro do caso da Irlanda, mostra isso, como é que esse processo se deu concretamente no caso da Irlanda. Um terceiro ponto que eu queria destacar, a questão das mudanças institucionais que estão ocorrendo nos diversos países. Há um conjunto de mudanças importantes, no sentido, eu diria que o principal foco aí é de buscar melhorar a coordenação das instituições, muitas vezes criando novas instituições, em outros casos você consolidando órgãos governamentais e consolidando instrumentos de financiamento com esse objetivo de melhorar a coordenação, né? A criação também de conselhos consultivos, em muitos casos, que ajudam a intensificar a cooperação, melhorar o processo de tomada de decisão. Isso também é uma mudança institucional que a gente observa em muitos países, né? E que também deve nos servir aí como ponto de reflexão.
Um quarto ponto, a questão do fortalecimento da pesquisa pública, né? Este é um tema importante também. Na verdade, há um esforço sistemático de vários países de aumentar o gasto público em P&D. Se a gente olhar historicamente o que ocorre com o gasto público em P&D, a gente vê que ele vem, nas últimas décadas, digamos, ele cresce sistematicamente abaixo do gasto privado, o que significa que ele perde participação na composição do gasto total. Os países estão estabelecendo metas de gasto em P&D tremendamente ambiciosas. A Finlândia, por exemplo, já estabeleceu como meta 4%. Para que ano? Deixa eu conferir aqui, 2011. Não é? Então, há uma série de... vários países da OCDE estabelecem metas de 2,5%. Aqueles que estão em 2 querem ir para 2,5%, os que estão em 2,5% querem ir para 3%, a Finlândia, que já está em 3,5%, quer ir para 4%. Então, há esse estabelecimento de metas de ampliação do gasto em P&D, e, para isso, o gasto público também tem que ajudar. O gasto público, em geral, tem uma participação relativamente pequena, né? 0,6% do PIB. Na média dos países da OCDE, a última vez que eu olhei para esse número era algo como 0,68%. No Japão é 0,6%. Enfim, na média é algo desta ordem, que é o que o gasto público em P&D no Brasil representa hoje. Se a gente pegar o gasto em P&D no Brasil, que é baixo, em torno de 1%, e está estagnado, né, não está crescendo, esse gasto, 60% desse gasto é público. Né, e 0,6% do PIB, que é o que representa isso, não é um número ruim para o caso brasileiro. Né. Então, aqui temos uma questão também interessante, que é o fato de que, no nosso caso, realmente o que está muito subdimensionado é o gasto privado em P&D. Né? Uma coisa que também todos nós já conhecemos, esse fato de que o engajamento das empresas em atividades de pesquisa e desenvolvimento é muito limitado no Brasil. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. A questão da reforma na governança da pesquisa pública, como também um ponto importante dentro desse item de fortalecimento da pesquisa pública, há claramente uma busca de maior eficiência e uma busca de se responder a demandas sociais, né, mais claramente, quer dizer, de uma ligação mais forte entre o que fazem essas instituições públicas de pesquisa e as necessidades que a sociedade sinaliza. Eu diria que isto, quando a gente olha, por exemplo, vamos de novo olhar aqui para um exemplo do governo, a situação no estado de São Paulo, nós temos 19 institutos públicos de pesquisa que têm um acervo notável de capacidades e tudo mais, alguns deles centenários, né? Vou pegar o agronômico aí, que tem 120 anos, o biológico, 80 anos, tem institutos aí mais antigos que as nossas universidades. Um enorme acervo, muitas vezes não tão bem utilizado por uma série de limitações, instituições que precisam ser revitalizadas em muitos casos. Então, buscar essa melhora na governança da pesquisa também é uma coisa muito importante e é algo que a gente observa em vários países. Um melhor equilíbrio entre mecanismos competitivos e institucionais de financiamento das instituições públicas, isso também é algo muito frequente. Quer dizer, é importante o apoio institucional, sem dúvida, o apoio institucional dá estabilidade para essas instituições de pesquisa, elas precisam do apoio institucional, é preciso ter um dinheiro garantido, mas é preciso que uma parte do orçamento seja obtida por meios competitivos, né? Então, e este equilíbrio entre competição, a parte que é dada via mecanismos competitivos e a parte que é dada via apoio institucional, este equilíbrio é também algo que os países buscam aperfeiçoar, né? Não dá tudo a partir de apoio competitivo, porque isso corre risco de matar certas instituições, e também não dá tudo por meio de apoio institucional, porque isso significa acomodá-las em muitos casos, né?
ou colocá-las num patamar de acomodação indesejável. A questão da facilitação da interação com a indústria, este é outro ponto importante, e aqui uma questão certamente importante, é pena que o Lotufo teve que sair, não pôde estar, mas ele certamente gostaria de discutir esse ponto, porque aqui uma questão crucial é a melhoria na gestão da propriedade intelectual dessas instituições públicas, né? Nós temos limitações de toda a ordem, inclusive de ordem legal, por isso tem um projeto de lei de inovação que está sendo, ele foi já enviado na Assembleia o ano passado e agora vai ser rediscutido. No ano passado, em função da situação eleitoral, não houve condições dele ser aprovado, mas a expectativa é de que agora, com algumas modificações, ele possa ser aprovado e contemplar coisas que apontem nessa direção de facilitação dessa interação entre as instituições públicas e a indústria. Para citar um caso bem banal, quer dizer, a gente tem questões legais do tipo, bem, a propriedade intelectual pertence ao governo do Estado, no caso das coisas que são produzidas por essas instituições públicas, né? Então, a patente pertence por lei ao governo do Estado. Então, isso cria dificuldades de cooperação de toda a ordem, isso é preciso estudar como fazer para utilizar melhor este acervo que, eu repito, é rico, é interessante e frequentemente mal aproveitado. E a questão da promoção da qualidade, pelo assessment da qualidade e por mecanismos de avaliação institucional. Também um ponto abordado aqui pelo Evandro, esses mecanismos de avaliação institucional permanentes das instituições públicas de pesquisa são fundamentais se a gente quiser ter um padrão de qualidade bom. Um quinto ponto ainda dentro desse conjunto de coisas que a gente observa na cena internacional, o apoio à P&D empresarial e à inovação, né? Quer dizer, não só se olha para os institutos para a pesquisa pública, para o esforço público em P&D, mas o esforço privado também, que aqui, obviamente, tem que ser muito mais intensificado. E aqui há vários mecanismos, né? Então, apoio direto à inovação empresarial, pelo oferecimento de recursos não reembolsáveis e por empréstimos subsidiados, há incentivos fiscais para P&D, esquemas inovadores de incentivos fiscais, uma série de países adotam esses mecanismos, e não, o México, por exemplo, tem um mecanismo interessante de apoio fiscal a P&D. Mecanismos diversos de financiamento à inovação. Financiamento à inovação não pode ser apenas empréstimo, quer dizer, tem que se pensar também em mecanismos de equity. Venture capital é uma coisa absolutamente crítica para o sucesso da inovação nesses países, nos países da OCDE. Então, aqui também a gente tem um espaço grande para explorar nessa linha. E o apoio a novas empresas de base tecnológica, chamadas startups, né? Então, há uma variedade de instrumentos de apoio às atividades de P&D empresarial, da P&D privada, por mecanismos de financiamento, de fomento, de várias naturezas, né? E cada país tem aqui o seu pacote específico, sem entrar em detalhes aqui, mas essa é uma questão certamente importante. E um último ponto dentro deste primeiro tópico, né, do quadro internacional, são as preocupações com a oferta de cientistas e engenheiros, um ponto também colocado aqui pelo Evandro, né? A necessidade, e isto implica numa necessidade de investir em inovação, investir em educação voltada para a inovação. Eu vou falar um pouco mais desse ponto adiante, mas, de qualquer forma, vale registrar que essa preocupação também começa a aparecer aqui no Brasil e em vários países há uma preocupação de que, nos Estados Unidos isso é muito claro, né? Quer dizer, os americanos de alguns anos para cá, quando observaram o enorme crescimento dos graduandos em engenharia e em ciências, especialmente na Índia e na China, começaram a tomaram um certo susto com o tema e começaram... Os números também estão inflados. Há um estudo aí da Duke University que mostra
que os dados confiáveis, fazendo uma comparação com dados confiáveis, os Estados Unidos não estão numa situação assim tão ruim quanto algumas comparações mais apressadas costumam apresentar, né? Mas, de qualquer forma, é um tema que preocupa não só os Estados Unidos, uma série de outros países, a questão da formação de engenharia. Há uma certa perda de interesse pela área de engenharia. Isso também ocorre aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por conta dos 20 e tantos anos de estagnação, de crescimento medíocre, etc., a demanda de engenheiros sempre foi uma coisa, ficou também uma demanda muito limitada, muito represada. Agora que nós estamos retomando o crescimento, né, não na intensidade desejável ainda, mas já um crescimento que aparece de uma forma mais intensa, esta questão também começa a aparecer aqui no Brasil, né? Então, vou falar um pouco mais disso adiante. Bem, o segundo tópico que eu queria abordar aqui tem a ver com as questões específicas do Brasil e que não adianta a gente olhar para fora para aprender com o que está sendo feito lá fora se a gente não levar em consideração essas questões que são importantes, que têm a ver com a nossa realidade aqui no Brasil. Eu queria aqui começar neste assunto pegando um resultado de uma pesquisa que eu coordenei na Unicamp recentemente, sobre a questão da atração de investimentos em P&D para o Brasil e para São Paulo em particular, né? E nós fizemos uma análise extensa das políticas comparadas aí de diversos países nessa matéria e também um estudo sobre empresas, né? Buscando identificar quais são as estratégias das empresas com relação a este tema e quais são os fatores relevantes de atração, que questões as empresas valorizam, né? Alguns resultados basicamente confirmam o que todo mundo já esperava, a importância de questões como mão de obra qualificada, talvez o tema mais importante. Mas uma coisa que surpreendeu na pesquisa foi o fato de que o financiamento a P&D aparecia como um fator de praticamente sem importância, né? Várias multinacionais entrevistadas sobre esse assunto e a questão do financiamento, bem, isso não era importante. Havia algumas até desconheciam o pouco que nós temos oferta limitada e essa pequena oferta era muitas vezes desconhecida até pelas empresas. Isso nos surpreendeu e nós refletimos um pouco sobre isso e pensamos o seguinte: bem, em primeiro lugar, na escala em que a P&D é realizada no Brasil, que é uma escala modesta por parte dessas empresas, a questão do financiamento talvez não seja mesmo uma coisa crítica, né? É muito mais simples para essas empresas se autofinanciarem, né? Muito menos burocrático, muito menos trabalhoso. Agora, se a gente quiser ampliar essa escala, se a gente quiser fazer com que essas empresas atuem aí numa dimensão, né, mais importante, aí talvez a questão do financiamento comece a se tornar importante. Mas isso aí também nos chama a atenção para a seguinte coisa, quer dizer, os instrumentos de oferta, de modo geral, que a gente observa, quando olha para a cena internacional, a gente vê, por exemplo, essa preocupação de oferecer aí crédito nas mais diversas condições, financiamento, fomento, etc. Todos os países fazem isso, de melhorar a qualidade dos recursos humanos, infraestrutura, todas essas ações pelo lado da oferta, no caso dos países desenvolvidos, elas são importantes, mas no caso do Brasil não basta, né? No caso do Brasil, a atuação pelo lado da demanda é absolutamente crucial. Quer dizer, a demanda tecnológica continua sendo uma coisa muito limitada no Brasil, né? Esse baixo engajamento das empresas em atividades tecnológicas não é explicado só porque falta financiamento. Este é o ponto que eu estou querendo destacar aqui, né? Quer dizer, esse baixo engajamento se deve a uma série de fatores. Eu vou destacar aqui os trabalhos que estudaram essa questão e que tem um trabalho recente da ANPEI, está aqui o Hugo, aqui, que talvez até tenha participado desse trabalho,
que foi feito há algum tempo pelo Roberto Vermum e pelo Mauro Arruda, né? Ele destaca uma série de fatores importantes, como, por exemplo, uma primeira questão aqui é a coisa do ambiente pouco competitivo no Brasil, né? Quer dizer, esse quadro já mudou, porque até, digamos, os anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, o Brasil era uma economia ainda relativamente fechada, então esse ambiente pouco competitivo podia ser uma das explicações para esse baixo engajamento. Mas, de lá para cá, a economia abriu, esse engajamento não aumentou tão significativamente, então não é, obviamente, o único fator. Há um outro fator importante, sempre destacado nas análises, que é a questão da estrutura industrial brasileira, né? Em que você tem um peso de setores de baixa intensidade ou de média baixa intensidade. Isso também explica, em boa medida, porque, por exemplo, o patente certamente sempre vai ser um indicador inadequado para avaliar as atividades de inovação no Brasil por conta desse fator, né? Esta é uma outra. E uma outra razão frequentemente aventada é a questão da presença das multinacionais. Quer dizer, as multinacionais se colocavam as multinacionais como sendo empresas que fortemente presentes no Brasil e como, pela sua lógica de operação, elas realizavam as atividades de P&D externamente, então não tinha por que fazer P&D aqui, não faziam P&D aqui. Isso era mais uma explicação para esse baixo engajamento das empresas. E é sobre este último ponto, justamente, que eu queria me debruçar para abordar o tópico final aí da minha exposição, que é essa questão de que eu acho que nós podemos induzir as empresas multinacionais a participar mais ativamente do Sistema Nacional de Inovação. Há um potencial enorme, há uma oportunidade passando aí, em função tanto dessa presença já forte dessas empresas no Brasil, como da mudança da estratégia global dessas empresas em vários casos, em várias delas que a gente pode observar claramente. Quer dizer, essas empresas elas estão num processo de internacionalização crescente das suas atividades tecnológicas, estão constituindo redes globais de P&D, e os países que participam dessas redes, quer dizer, a questão aí não é que elas vão para todo lugar, não, elas vão para alguns lugares, né? Então a questão é pertencer ou não pertencer a esse clube, né? Ao clube dos países que cediam atividades de P&D das empresas. Hoje os grandes sócios desse clube no mundo em desenvolvimento são China e Índia. Aliás, eu nem faria essa distinção, porque se esse fenômeno da internacionalização da P&D nos anos 90 era muito visível nos países desenvolvidos, a ponto de alguns autores chamarem mais de triadização do que de internacionalização, né? Triadização porque, na verdade, era como um fenômeno restrito à tríade, era um fenômeno restrito ao Japão, Estados Unidos e Europa. Cada vez menos é triadização, porque os países em desenvolvimento participam disso. O Brasil participa disso, numa medida modesta e aquém das suas potencialidades, não é? China e Índia participam muito ativamente disso. China e Índia estão sendo fortemente envolvidas nessas redes globais de P&D das grandes multinacionais, né? Então, observando esses fatos, que a P&D das multinacionais realizada no exterior vem crescendo sistematicamente nos últimos anos, né? E a tendência de que cresça mais, tem um survey da OCDE feito em 2005, mostrando que 2/3 das empresas consultadas, num universo considerável de empresas, 2/3 têm o objetivo de ampliar as suas atividades de P&D no exterior, né? O Brasil é candidato a receber uma parte desses investimentos, mas a situação do Brasil não é muito confortável. Quando a gente olha, por exemplo, para um fator crítico como esse da questão da mão de obra qualificada,
Uma coisa que a nossa pesquisa também mostrou é que, de modo geral, as empresas estão bastante satisfeitas com a qualidade da mão de obra brasileira. O engenheiro brasileiro é bom, né, para sintetizar essa ideia, mas a quantidade é limitada, a oferta é limitada. E você tem problemas para crescer essa oferta, né? Então, várias dessas empresas, quando elas decidem investir num país, elas decidem, e uma questão crítica é a questão da escalabilidade do seu investimento. Elas falam, vou montar um centro com 100 engenheiros aqui, só que em 3 anos eu quero estar operando com 500 engenheiros. E aí, será que eu consigo, nesse prazo de 3 anos, subir de 100 para 500? Sem que o custo do hora-homem engenheiro aqui vá aumentar explosivamente? Então, esta pergunta, nós não damos ainda uma resposta satisfatória para essa pergunta. Por isso, eu acho que um esforço, o esforço que nós estamos fazendo no âmbito do Estado, de pensar a questão do plano diretor, é importante, mas temos que fazer um esforço paralelo para pensar a questão da formação de engenharia em particular, né? Os números, aqui a escala dos números, os números apresentados pelo Evandro, eu tenho uma tabela parecida, mas numa escala diferente. O Brasil está numa posição muito ruim quando a gente pega o percentual da população acima de 24 anos de graduados em ciências naturais e engenharia. O Brasil tem 1,9%, né, dos graduados em ciências naturais e engenharia. Os Estados Unidos tem 5,7%, Japão 7,8%, China, que normalmente tem números muito ruins quando você pega esse conjunto da população da China, tem 2,6%, é mais que o Brasil. O México tem 4,4%. Então, em suma, a formação brasileira de engenheiros e cientistas é baixa, é pequena, é preciso aumentar isso. Quando a gente fala, o Brasil está formando 10 mil doutores ano, né? Bem, quantos desses doutores são nas áreas de ciências e engenharia? 12,5%, mais ou menos, né? Esta é a faixa. Então, é muito pouco. É preciso aumentar isso significativamente. Então, há uma série de fatores de atração dos investimentos em P&D que precisam ser trabalhados. Esse é um primeiro ponto que eu queria deixar aqui assinalado. Um segundo ponto tem muito a ver também com a questão bem ilustrada do caso da Irlanda, a falta de instituições públicas e privadas, né, que sejam capazes aí de abordar adequadamente essas empresas que são potenciais investidoras no país, né? Então, a tradição aí de você ter uma agência como a agência irlandesa, na verdade, dos anos 50, ela foi criada nos anos 50, então, uma longa tradição, uma enorme competência acumulada, e nós temos uma enorme deficiência nessa área, né? Quer dizer, quando a gente vê, digamos, quem são... Agora nós estamos também estruturando isso no Estado de São Paulo, estamos buscando estruturar essa área de atração de investimentos, mas iniciativas regionais são importantes, iniciativa federal é fundamental, né? Quer dizer, isso no plano federal é preciso cuidar desse tópico com muita atenção, né? Bem, para finalizar aqui, eu queria simplesmente dizer que eu peguei esse tópico da questão da P&D das multinacionais como exemplo de uma questão que normalmente está associada ao baixo engajamento das empresas em P&D no Brasil e que pode ser mudado, porque se a gente tiver políticas adequadas, a gente pode fazer com que essas empresas sejam um agente mais atuante do sistema de inovação brasileiro, mas esse é um tópico limitado, né? Quer dizer, há uma série de outras questões que precisam ser abordadas sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu diria que nós construímos um consenso sobre a importância da inovação. Aliás, esse consenso não é brasileiro, né? No Brasil ele chegou meio tarde, mas isso aí já vem sendo construído internacionalmente desde os anos 70 praticamente, sobre o papel que a inovação tem como motor do crescimento, o papel que a inovação tem como o fator dinâmico fundamental das economias.
tudo isso, esse consenso hoje é claro, quer dizer, todas as empresas, no meio universitário, em todo lugar a gente observa esse acordo praticamente unânime sobre a importância da inovação, como a inovação é importante. Não existe um acordo equivalente no que diz respeito a como promover a inovação, né? Quer dizer, estamos longe de construir um consenso a respeito de ter sequer um diagnóstico adequado, eu diria, né? Então, acho que, por exemplo, quando a gente vê diagnósticos ainda refletindo uma realidade de 20 anos atrás, em que, digamos, no modelo tradicional, as empresas multinacionais faziam P&D nas suas matrizes e não faziam P&D fora delas, a gente vê que, enfim, estão ignorando coisas que estão acontecendo aí nas nossas barbas, né, nos últimos anos e de forma mais intensa ainda. Eu até queria aqui citar um caso, estava conversando com o Nassif sobre isso no almoço, no caso da engenharia automotiva, em que a GM, por exemplo, do Brasil é um dos 5 centros globais de desenvolvimento de produto da GM. A GM tem 5 centros que são responsáveis por toda a engenharia de produto da GM, corporação, nos Estados Unidos, na matriz, obviamente, na Alemanha, na Coreia, na Austrália e Brasil. O Brasil é responsável pelo desenvolvimento das picapes pequenas e médias, né, tipo S10, e é responsável por uma série de atividades de engenharia feitas para diversas partes da corporação. Então, isso dá uma autonomia para essa atividade de engenharia aqui, que nunca houve antes, né? Uma independência até em termos orçamentários, etc. Isso é uma oportunidade que nós podemos aproveitar em diversos casos. No caso da engenharia automotiva, eu acho que isso é mais evidente, está mais claro por várias razões, pelas competências que nós já estabelecemos aqui. Essas empresas não começaram a fazer engenharia automotiva ontem, são 30, 40 anos de experiência acumulada. Essa competência técnica é hoje valorizada exatamente por conta disso. Mas ter um engajamento mais forte, fazer com que a GM, nesse período, ela praticamente dobrou o número de engenheiros. Ela passou de 600 engenheiros para 1.200. Até o final do ano que vem, deverá ter 1.300 engenheiros, né? Dá para contar nos dedos de uma mão, talvez, o número de empresas no Brasil que emprega 1.300 engenheiros em P&D. Né? A Embraer, seguramente, está aqui o Hugo, está pensando aqui, 4.000. Certamente um número expressivo. Eu diria Embraer, né? Eu imaginava que fosse a Petrobras, mas enfim, a Embraer está na frente da Petrobras. De qualquer forma, o ar de modesto dele, assim, é impressionante. Mas o seu ar de modéstia, assim, fazendo. Mas de qualquer maneira, quer dizer, são muito poucas as empresas que empregam mais de 1.000 engenheiros em P&D no país, né? Então, isso dá uma dimensão digamos, desse fenômeno, dessa oportunidade que, se tivermos políticas apropriadas, certamente nós vamos aproveitar melhor e vamos dinamizar o nosso sistema de inovação. Bem, isso era o que eu gostaria de falar. Muito obrigado.